Muito boa tarde, galerinha boa. Tudo bem com vocês? Espero que sim, como diz um amigo que eu sigo, né, na internet. Aí toda vez ele fala, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos estudar o texto jornalístico. Ele está no capítulo 14, deixa eu ver aqui. Capítulo 14, resumo da reportagem. A gente vai estudar um pouco sobre reportagem, para que a gente possa entender melhor um pouco sobre reportagem, para que nós possamos fazer nossa atividade. Bem, textos jornalísticos. Os textos jornalísticos são veiculados em jornais, revistas, rádio, televisão, internet, os quais possuem o intuito de comunicar e informar sobre algo. Então, o texto ele tem o objetivo de comunicar e de informar sobre algo. Tá? Então, nós temos essa intenção aqui, ó, comunicar e informar sobre alguma coisa. Atualmente é provavelmente o gênero textual mais lido. Temática efêmera, desculpa o tempinho que deu uma vontade aqui de espirrar. A temática efêmera, professor, o que é efêmero? Aquilo que passa rápido, é uma coisa rápida, não é muito longa. Então você vai perceber que as reportagens não são muito longas. O texto é escrito em prosa. O que é um texto escrito em prosa, professor? É um texto claro, objetivo, sem figuras de linguagem, não há questão da rima, do ritmo, que há, por exemplo, na poesia. Texto em prosa são aqueles romances que você lê, tá? Os contos, as fábulas, são textos escritos em prosa. Tá? E ele tem essas características. É um texto simples, é um texto claro, objetivo e imparcial. Professor, o que é imparcial? Aí a gente vai estudar um pouquinho de estrutura, processo de formação das palavras. Esse "im" bem aqui, ele significa negação. Então, que não tem cor, incolor. Que não tem gosto, insípido, negação. Substituível, insubstituível, aquele que não pode ser substituído. O "iene", quando ele é um prefixo e ele se junta a uma palavra, um radical, ele vai demonstrar negação. Então, é uma das palavras um dos prefixos que demonstram negação. O "in", o 10 também é um, então, desenvolvido não. Deixa eu ver. Valorizar, desvalorizar. Então, 10 significa também negação. O "a" também por exemplo, acéfalo, né, que não tem cérebro, a ausência de cérebro. Anormal, aquilo que não é normal, a ausência do normal. Então, significa esse "a", esse 10 e esse "in", o "in" e "n" significa negação ou ausência. Mas como a gente não pode escrever "n" antes de "p" e "b", o "in" aqui vai ser, o "m" do "in" vai ser substituído, o "n" vai ser substituído pelo "m". Então, diferentes textos, gêneros textuais, textos informativos e textos opinativos. Alguns que só informam e outros que dão uma opinião, a fim também de formar opinião. O jornal abriga diversos textos jornalísticos, vulgarmente chamados de matérias, sendo divididos em seções compostas pelos mais diversos gêneros textuais. Nós temos o editorial, a notícia, a reportagem, entrevistas, textos publicitários, e nós temos também classificados, artigos, crônicas, resenhas, charges e cartas do leitor. Todos esses são gêneros textuais que estão presentes no jornal. A notícia, de modo geral, podemos chamar de notícia o relato de um fato inédito ou de uma série de fatos relacionados a um mesmo
evento. Então aqui, ó, redes sociais e transportes públicos, novos canais privilegiados de informação ao cliente. Então, carrinho de esferas, de transporte coletivo de crianças para outros, de crianças para outros segmentos especializados. FIA 2010, as novidades dos autocarros, né? E sistemas ERTMS, via para interoperabilidade ferroviária europeia. Então nós temos aí as notícias, que são relatos de um fato inédito ou de uma série de fatos relacionados ao mesmo evento. Então nós temos a notícia, os meios de comunicação de massa, como o jornal, o rádio, a televisão e a internet, são os veículos pelos quais a notícia é propagada e compartilhada na sociedade. Ainda sobre a notícia. Ao construir a notícia, o jornalista, que é profissional da notícia, trata os fatos de maneira mais objetiva possível, a fim de que sejam transmitidos de forma imparcial, ou seja, de forma verdadeira, de forma completa. Parcial significa aquilo que é metade, e imparcial aquilo que é completo. Tá? De forma imparcial, de forma verdadeira, completa, sem tendenciar nem para um lado nem para outro, mas contar a história, o fato como eles são. Na verdade, isso é uma coisa muito complicada dentro do jornalismo, porque o jornalista ele sempre segue uma linha filosófica da direção do jornal. E às vezes a direção do jornal ele é político, de repente ele é a favor do governo e ele fala bem. Quando ele é contra o governo, ele fala mal. E aí ele tem que seguir essa linha filosófica, ideológica do jornal, e o repórter acaba não sendo imparcial, mas ele acaba sendo tendencioso. Mas o objetivo dele deve ser a imparcialidade. Ainda sobre a notícia, o texto da notícia é autoral, pois o jornalista responsável pela sua elaboração é identificado na matéria. O repórter faz a sua reportagem e coloca o seu nome. Então nós temos a parte maior, é o lead, o primeiro parágrafo, o segundo e terceiro parágrafos e etc. Então, o título, olha aqui o título, fica bem grande, bem nítido. Tá? O subtítulo é essa parte, é como se fosse um resumo, uma notícia um pouco mais, a mesma notícia um pouco mais abreviada, só que trazendo um pouco mais de informação. E o lead, que é o texto em si, ok? Nós temos aqui, olha, o editorial, a capa, a editoria aqui, a capa, negócios, o olho, que é essa parte aqui, ó, e o rodapé, tá? A legenda, aqui a legenda sobre as fotos, geralmente uma foto, um gráfico traz uma legenda, que são essas partes aqui colocadas. Essa parte que seria o olho e essa parte que seria o rodapé. Então a notícia, ao produzir seu texto, o jornalista segue uma estrutura normalmente padronizada, buscando responder às perguntas básicas do jornalismo. Quais são as perguntas básicas? O que, quem, quando, onde, como, porquê. Então o lead. Lead é a abertura da matéria. Nos textos noticiosos deve-se incluir em 2 ou 3 frases as informações essenciais que transmitem ao leitor um resumo completo do fato. Então olha aqui, ó, se vocês forem pegar bem aqui, ó, um resumo completo do fato. Ó, campanhas, ó, a moda que vale bilhões. Campanhas bilionárias, companhias bilionárias, investidores entusiasmados, planos de expansão global. Porque nenhum mercado da moda cresce tanto quanto o brasileiro. E o que empresas como a sapataria Arezzo estão fazendo para crescer junto. Então, esse texto aqui é um resumo, é a lead, é um resumo menor, é um resumo dessa reportagem, e aqui a reportagem maior. O lead é a abertura da matéria. Nos textos noticiosos deve-se incluir em 2 ou 3 frases as informações essenciais que transmitam ao leitor um resumo completo do fato. Precisa sempre responder às perguntas fundamentais: o que, quem, onde, quando, como
por quê, certo? Então, para a gente finalizar, a gente vai ler isso aqui, ó. Garoto viaja de Honduras a Nova York em busca do pai. Nova York. Bem aqui antes, Edwin Sabillon, de 13 anos, perdeu mãe, irmão e avô na passagem do furacão Mitch. Nova York. Só e desorientado, viajando de bicicleta, automóvel, trem e ônibus, o garoto hondurenho Edwin Daniel Sabillon, de 13 anos, saiu de Honduras e atravessou a Guatemala e o México até chegar a Nova York, onde vive seu pai. A odisseia de Edwin, que lembra a de Huckleberry Finn, personagem do escritor Mark Twain, ou a de Josué, o garoto do filme Central do Brasil, começou em 22 de maio na cidade hondurenha de São Francisco de Iowa. A mãe, o irmão e o avô dele morreram em novembro, durante a passagem do furacão Mitch, que devastou boa parte da América Central. Ele chegou a Nova York no domingo, mas até ontem não tinha conseguido encontrar-se com o pai. Grevis Sabillon Vasquez, pai de Edwin, enviou ao garoto por intermédio de um vizinho hondurenho $200 e um bilhete com instruções vagas para que se encontrasse com ele às 15 horas do domingo, dia 27, no aeroporto LaGuardia, em Nova York. Do modo que pôde, o garoto iniciou a longa viagem, cruzou a fronteira de Honduras com a Guatemala e depois a da Guatemala com o México. Então nós temos aqui uma reportagem bem interessante, né? Uma aventura por necessidade, não por aventura, não era uma aventura, não era uma viagem aventureira, pelo contrário, era uma necessidade. Perdeu a mãe, perdeu o irmão e o avô, e ele só tinha notícias do pai. E o pai estava em Nova York. Que viagem deve ter sido, hein? Brevemente nós vamos ter um filme tratando dessa viagem. Podem aguardar. Então, nós temos esse destaque aí. E vejamos as perguntas respondidas pelos jornalistas. As perguntas aqui, ó, que a gente viu. O que, onde, quem, quando, como, por quê. Então, a pergunta o que? Nova York. Só é desorientado viajando de bicicleta, automóvel, trem e ônibus. O garoto hondurenho Edwin Daniel Sabillon, de 13 anos, saiu de Honduras e foi para Nova York. Então, o que? O que é a reportagem? A reportagem conta a história de um garoto que sai de Honduras, atravessa a Guatemala e o México e chega a Nova York em busca do pai. Esse é o fato. É o que? Quem? Aqui nós temos quem? Edwin Daniel Sabillon. É o personagem da história. Quem? Terceira pergunta. Quando? Vejamos as perguntas respondidas. Quando? Tá? Edwin saiu dia 22 de maio da cidade de Honduras. Correto? 22 de maio de 1999 a 30 de junho do mesmo ano. Então ele saiu no dia 22, é o quando. A reportagem traz essa informação. Como? Como foi que esse menino viajou? Sozinho, viajando de bicicleta, automóvel, trem e ônibus. Por quê? Por que ele viajou, galera? Perdeu a mãe, o irmão e o avô na passagem do furacão. Tá? Então, a gente conseguiu responder a essas perguntas. E aqui, tá? E aqui, no livro de vocês, nós temos o resumo, para fazer o resumo de uma reportagem. Tá? Nós vamos fazer o resumo de uma reportagem. Nós temos a proposta 1 para vocês resumirem uma dessas reportagens aqui, ou a proposta 2 para resumir uma desses textos aqui. Resumir e responder a essas perguntas que eu coloquei aqui no slide. Tá?
a essas perguntas: o que, quem, quando, como, onde, como e por quê. Ok? Então, essa vai ser a nossa atividade para a aula, para a semana que vem. Ok? Então, deixa eu colocar aqui novamente. Página 14, tá? Resumo da página, resumo de reportagem, exercício, atividade na página 14. Gente, beijo no coração, estou por aqui, qualquer coisa é só perguntar, tá bom? Tchau, tchau. E essa atividade, ou o resumo de uma dessas reportagens da proposta 1, ou o resumo de uma das reportagens da proposta 2, tá bom? Beijo no coração de vocês e até a próxima semana.